falar agora sobre febre maculosa aqui neste jornal. Inclusive, eu acabei de fazer a sugestão, quero reiterar aqui para você. Se você eventualmente tem uma dúvida, alguma questão sobre febre maculosa, sobre como transmite, quais seriam os sintomas exatamente, a partir de agora a gente vai mergulhar nesse assunto. E você pode mandar sua questão, #LiveCNNBrasil. Existem mais casos que estão sendo investigados pela Secretaria de Saúde de São Paulo. Agora é uma adolescente de 16 anos, imagina, jovem, que estava internada e morreu ontem à noite. Essa jovem também participou de uma festa em Campinas, do interior de São Paulo, onde outras 3 pessoas pegaram a doença e também morreram. Desde o começo do ano, já foram registrados pelo menos 50 casos de febre maculosa aqui no Brasil. Então, justamente para a gente compreender todo esse cenário, de que maneira se proteger, será que a gente tem como se prevenir, o que evitar, como são os sintomas? A gente conversa agora com a infectologista e epidemiologista Luana Araújo. Doutora, obrigada, hein, pela gentileza de conversar com a gente novamente. Imagina, Elisa, estou aqui à disposição. Fazer a primeira perguntinha, assim, bem básica, porque a gente passou tanto tempo de pandemia de Covid, né, tentando entender como é que a gente se previne, o que a gente pode fazer para evitar. Febre maculosa, carrapato, o que exatamente a gente pode fazer para evitar, doutora? Evitar o contato com o carrapato. É isso, assim, né? A gente até tem uma vacina para febre maculosa, mas ela não é muito eficiente, ela não tem uma aplicabilidade muito clara. Então, o que a gente precisa fazer é evitar o contato com o carrapato, eventualmente, a partir desse contato e da expressão de sintomas, fazer um diagnóstico bastante rápido e iniciar tratamento o quanto antes. O grande problema da febre maculosa é que quanto mais tempo a gente passa a partir do início dos sintomas, mais difícil é a ideia de curar a doença. Então, ela se torna fatal, como aconteceu nesses casos. E quando a gente fala de sintomas, o que exatamente aparece como sintoma? Pode causar alguma confusão na pessoa que eventualmente esteja passando por esse caso? Com um monte de outras doenças. Nossa! Esse aqui é o grande problema. Ela começa a partir de 2 a 14 dias do contato com o carrapato. E é muito importante entender que esse carrapato é o que vocês estão mostrando aí, é o carrapato estrela. Ele precisa ficar na pele do paciente por mais de 4 horas ali se alimentando para que tenha a oportunidade de inocular a bactéria no corpo da gente. Então, quando você pergunta para mim o que a gente faz para evitar esse contato ou para se proteger, uma das coisas é inspecionar o próprio corpo quando a gente está em áreas rurais, assim, por exemplo, ou áreas de transmissão conhecidas como é a região de Campinas. Não é novidade na região de Campinas esse tipo de doença. Então, precisa prestar atenção, olhar e tirar o quanto antes. Mas o fato é que os sintomas começam de 2 a 14 dias depois desse contato com o carrapato e eles são confundidos com muitas outras doenças. A gente está falando de febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, mancha no corpo. Então, dengue hemorrágica, leptospirose, são doenças que podem se confundir com esse quadro inicial da febre maculosa. Por isso que é tão importante procurar um médico e esse profissional ter a noção clara de que está numa área de risco, investigar a história do paciente para poder começar esse tratamento quanto antes. É interessante a senhora falar sobre essa, vou chamar de vistoria pessoal, né, que a gente faz, porque, por exemplo, quando a gente vai pedalar no meio do mato, é muito normal que você volte na roupa com carrapato estrela, na meia, no tênis e tal. E todo mundo faz essa vistoria de ficar ali analisando se encontra algum carrapato. Doutora, e dizem também que a maneira como você tira esse carrapato é muito importante, que você não pode estourá-lo, você não pode fazer qualquer coisa. Importantíssimo. Enfim, tem toda uma vistoria que pode ajudar, ou seja, não é só encontrar o animal, mas é a maneira como tira ele? Tem duas coisas importantes aí. Primeira é que quando o carrapato é grande é mais fácil, tá certo? De você olhar e tirar. Mas a gente tem que lembrar que todas as formas dele podem transmitir a doença, Elisa. Então, mesmo os pequenininhos, é por isso que tem que ter tanta atenção. A gente precisa ter, principalmente quando vai para o meio do mato, sabendo, né, que vai se expor e tudo mais, usar roupa clara, tentar não ter nenhuma brecha de roupa, né, nas roupas para que esse bicho consiga chegar até a pele da gente, enfim. E na hora de tirar, lembrando que a bactéria está na saliva do carrapato, se a gente apertar ele, se a gente esmagar, se a gente estressar o animal de alguma forma, o inseto, perdão, de alguma forma, ele pode inocular mais saliva ainda. E aí a gente entra em mais contato com bactérias que estejam ali capazes de causar a doença. Então a ideia é você tirar delicadamente com uma pinça, você torce ele até que essa boca consiga sair ali da pele. Não queimar, não esmagar, não fazer nada disso para tirar ele dali.
E é tão pequenininho, olha a imagem mostrando o tamanho do carrapato, do tamanho minúsculo ali, de uma unha. Luana, muita gente vai ficar assim, nossa, mas tem o carrapato do cachorro, meu Deus, e agora? Não, calma lá, gente, não é o mesmo carrapato do cachorro. Eu sei que a senhora já falou, mas só reiterando, né, nossa responsabilidade social aqui em televisão, que não é o mesmo carrapato do cachorro. Não é o mesmo carrapato do cachorro, embora, se o cachorro também for para a área rural, ele também pode acabar pegando esse carrapato. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter com a gente é o mesmo cuidado que a gente tem que ter com os bichos. Tem uma outra coisa, falando em responsabilidade, Elisa, é porque as pessoas associam muito esse carrapato, com razão, às capivaras. Mas a capivara não tem nada a ver com isso. Ela é uma vítima do carrapato, ela é infestada por ele. Então, o que a gente precisa fazer é respeitar o habitat dos bichos, respeitar a vida dos bichos e não se colocar, porque a gente tem que entender a nossa fragilidade, né? A nossa fragilidade enquanto seres humanos estamos expostos a isso. Essa doença é uma doença potencialmente fatal, mas tem tratamento, o tratamento é barato, é facilmente executado, mas não pode ser feito sem critério. Isso também é importante, Elisa. Como ele é tratado, como a doença é tratada com antibióticos, e esses antibióticos são de fácil acesso, muitas vezes as pessoas que estão na região ou que foram picadas resolvem que vão começar a tomar esse antibiótico por conta própria para poder evitar a doença. Isso não pode ser feito, porque esse antibiótico, quando feito antes dos sintomas, ele pode aumentar o período de incubação, quer dizer, o período em que a gente entrou em contato, entre o momento que a gente entra em contato com a bactéria até desenvolver sintoma, e isso dificulta o diagnóstico correto depois. Então, na dúvida, na preocupação, procure um profissional de saúde capacitado a fazer isso. Você vê o tamanho da complexidade de você ser um profissional de saúde, né? Porque a gente deposita no profissional de saúde, né, a manutenção da nossa vida. Então, a importância de poder ouvi-los e também deles estarem preparados, né, doutor? Imagino que nesse período agora de efervescência do assunto, eles estejam cada vez mais atentos aos sintomas e de que maneira identificar e salvar essas pessoas. É o que a gente espera, que eles estejam treinados e que o sistema os ofereça as ferramentas também. Porque, veja, se a gente está lá, por exemplo, profissional na região ali onde a gente está falando sobre os casos, região de Campinas, Hortolândia, Valinhos, é uma região conhecida de febre maculosa. Se esse profissional está ali, entra em contato com um paciente com sintomas ou com uma história de contato com o carrapato, ele precisa ter acesso a exames, porque esses exames precisam ser colhidos em tempo hábil, e aos antibióticos que precisam ser administrados mesmo antes do resultado dos exames. Se ele tem a suspeita diagnóstica, isso precisa ser instalado nos 3 primeiros dias de sintomas. Esse é o tempo ideal de início de tratamento da febre maculosa. Doutora, tem algumas perguntas chegando aqui pela hashtag LiveCNN Brasil. Amamos muito tudo isso, porque a gente só está aqui para esclarecer as pessoas, né? Muito mais do que alimentar o nosso próprio prazer de conhecimento é poder responder às pessoas. Uma pergunta que chegou é a seguinte: como é que é a transmissão dessa febre? Se é possível se tornar algo endêmico? É interessante perguntar isso, né? Para a gente já tirar de cena, porque a gente quer alertar, mas também não quer apavorar, né, doutora? Claro. A região ali da qual a gente está falando, mas existem outras regiões no país, são regiões endêmicas de febre maculosa. E não são regiões novas endêmicas, são regiões conhecidas, tanto pelo avanço sobre a mata, tanto pela presença humana em locais que não deveriam ser colocados, enfim. Essas são áreas endêmicas, elas já são assim. A nossa sorte, digamos, é que a febre maculosa ela costuma acontecer em número de casos bastante pequenos, em pequenos surtos, ela não tem potencial de se transformar em algo muito grande, porque não há transmissão de pessoa a pessoa. É preciso haver a transmissão via carrapato, tá? E é esse o carrapato mais adaptado para isso. É isso que eu ia lhe perguntar. Por exemplo, se eu peguei febre maculosa e alguém fala assim, nossa, não chega perto da Elisa porque ela vai transmitir febre. Não é assim, é só se o carrapato picar a pessoa. Isso, e lembro que essa picada é prolongada, Elisa, precisa ser mais de 4 horas ali no corpo. Então, uma das orientações, por exemplo, é a cada 2 horas, se você está fazendo uma trilha, se você está em algum lugar assim, a cada 2 horas para e inspeciona o seu corpo, vê se tem alguma área aberta ou se tem algum carrapato por ali, porque você, quanto antes tirar ele desse repasto que a gente fala, né, dessa alimentação que ele faz no corpo da gente, é menor a sua chance de ter uma infecção.
Maravilhosa. Tem uma outra pergunta que chegou aqui também, a senhora já respondeu, se é o carrapato é o mesmo dos domésticos, se é outro tipo de carrapato, também já foi respondido. Enfim, tinha aqui várias perguntas, mas a nossa vida televisiva é essa, né? A gente tem de seguir em frente. Doutora, muito obrigada e obrigada pela gentileza de nos alertar, infectologista e epidemiologista Luana Araújo. Obrigada a você, Elisa. Fico sempre à disposição. Um beijo para todo mundo e cuide-se. Muito bom, muito bom. E boa gestação aí para a senhora, hein, que está carregando um serzinho ali dentro da barriga.